Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Mateus. Estamos no capítulo 17 de Mateus. E aqui a gente vai fazer uma observação que Jesus traz para a gente a primeira reunião mediúnica de materialização e de efeitos físicos de voz direta. Então, o título ali ficou como mediunidade de efeitos físicos, mas também de materialização e voz direta, conforme a gente vai ver. Então, Jesus, se ele fez uma reunião mediúnica, nós estamos autorizados a fazer, sem nenhum problema, desde que respeitemos as regras do jogo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Não era em lugar qualquer, era num monte mais alto, mais isolado da multidão. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ao resplandecer, Jesus condensa seu perispírito para tornar vidente para eles, e resplandece como um sol, a expressar o seu rosto, e suas vestes resplandecem luzes. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Quando ele faz o processo de transformação, de transfiguração, materializa Moisés e Elias diante dele. A mediunidade esplêndida do Divino Mestre, vindo fortalecer nossos corações, consolar nossas almas, e a espiritualidade amiga vem trazer-nos instruções. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ele já queria que os dois ali presentes ficassem para sempre. Mas como ficar ali para sempre se eles tinham as missões a cumprir no mundo espiritual? E além do mais, Jesus não ia ficar no tabernáculo. Jesus ia trabalhar para libertar-se do tabernáculo. E toda a vida de Jesus foi de trabalho constante no bem, seja por vibrações e orações ou por outros caminhos que ele demonstrava o seu poder de curar, seu poder de ação no bem. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, eles estão ali, vem essa nuvem para cobri-los, é um monte muito alto, então era comum as nuvens mais baixas passarem por esse monte. A nuvem vem se aproximando e envolve todos eles, e sai o fenômeno da voz direta. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Ali era o ponto que faltava para nós entendermos quão importante trabalharmos mediunicamente, trabalharmos o entendimento da mediunidade. Os benefícios que ela traz de avisos, de simplesmente esclarecermos espíritos, trocarmos ideias com eles para que a gente veja onde a gente não pode errar tanto. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Diante daquele fenômeno magistral da mediunidade de efeitos físicos, o que eles tiveram? Medo. Então, muitas das vezes, ainda temos medo da mediunidade, ainda temos medo da reunião mediúnica, ao passo que aquilo foi feita. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Levante, não tenha medo. É assim que poderemos trabalhar no futuro. É dessa forma que poderemos nos comunicar no futuro. E, erguendo eles os olhos, ninguém viu, senão Jesus. Quando eles baixam para se prostrar, eles perdem a noção do tempo, não sabem mais o que falou. Ao abrir os olhos, serem tocados por Jesus e abrir os olhos, ele fala para não ter medo, e também eles não veem mais ninguém. Eles estão sós novamente. E descendo eles o monte, Jesus lhes ordenou, dizendo:
A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem haja ressuscitado dos mortos. Então, essa visão, tida por os 3 apóstolos, ela não pode ser contada. Ele tem que guardar esse segredo por um bom tempo. Até que Jesus venha ressuscitar entre os mortos, renascer em espírito para a gloriosa missão de governar o planeta. E os seus discípulos o interrogaram dizendo... Aí vem os princípios da reencarnação, conforme nós vamos ver. Porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Por que diz que Elias tinha que vir primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Jesus, nesse momento, estava falando que Elias já tinha vindo. Ele afirma, ele virá primeiro, já veio, e fizeram nele todas as atrocidades e farão também sofrer o Filho do Homem. Que João Batista foi preso, apanhou e depois teve a cabeça degolada. Então, todas essas situações previstas na lei, passou João Batista. E o Filho do Homem ia passar por situações muito mais constrangedoras. Mas fica claro aqui para a gente, fica patente aqui para a gente, a questão da reencarnação, que João Batista é a reencarnação de Elias, ou João Batista é Elias reencarnado. Não adianta falar que Elias foi para o céu arrebatado. Sim, ele foi arrebatado por um grupo de espíritos de altíssima evolução que vieram desmaterializar o corpo de Elias e ascenderam com seu espírito aos céus. É necessário, então, que entendermos que João Batista, ele veio preparar o caminho para o Cristo. Preparar corações, fazer aquele primeiro convite, fazer aquele primeiro alerta. E sempre que se trabalha muito no bem, acaba tendo um fim não muito bom. Pelo menos nos tempos antigos, da agora para frente, certamente vai modificar um pouco. Porque na maioria das vezes, nós que vamos trabalhar para o bem, temos uma ficha kármica muito difícil, uma ficha kármica de grande necessidade de amparo e de trabalho. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Mais uma reunião de desobsessão, podemos chamar assim. Mais uma desobsessão com Jesus, aquele que era a luz do mundo, o Filho do Pai Misericordioso. Então, em qualquer repreensão que ele fizesse para o Espírito abandonaria aquela pessoa encarnada. E interessante que o homem já chega e se ajoelha diante de Jesus, pedindo por amor ao Pai que ele fosse curá-lo. E Jesus respondendo diz: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Primeiro ele chama todos os que estavam ali de incrédulos e perversos. Depois, ele faz aquela pergunta de praxe: até quando estarei convosco? E depois ele fala para levar o menino até ele. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Diante de situações de pessoas obsediadas, existe uma regra e uma lei infalível.
e ninguém consegue entendê-la bem. Nem todos os espíritos obedecem a todos os médiuns esclarecedores. Há espíritos que só obedecem a A, B ou C ou os mentores. E nós temos que entender isso para não acharmos que vamos sair por aí fazendo grandes milagres. Vamos fazer, dentro daquilo que for possível, aquilo que for necessário, levar para o bom entendimento, levar para uma boa compreensão da mensagem do Cristo. Os espíritos sempre vão atacar, vão obsediar, mas eles precisam de uma energia para se livrarem daquele pensamento que eles estão. Essa energia, quanto mais pura for, melhor é. Então, quanto mais nós formos fazer uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, com sentimento de amor no coração, com sentimento de confraternização, mais doaremos e, por conseguinte, os espíritos serão mais ajudados. Mas se nós não colaborarmos com a nossa parte, não fizermos a nossa parte, a nossa drenagem das nossas imperfeições, como vamos querer expulsar espíritos? Como vamos querer tratar pessoas doentes se nós não conseguimos tratar nem nós mesmos, nem que seja com a renúncia de um dia com alimentação mais frugal, ou um dia de dieta, ou um dia de jejum? E por que os apóstolos não puderam expulsá-los? Por aquilo que nós falamos. A condição daqueles espíritos que obsediavam as pessoas na época de Jesus, eles diante do magnetismo de Jesus, eles abandonavam aquela pessoa e a pessoa ia levar uma vida normal até quanto Deus permitisse. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não puderam expulsar o demônio, ou o espírito mau que ali estava, porque ainda não nos preparamos o suficiente para termos amor e também para termos um conjunto de disciplina ao longo do dia para melhor oferecermos ao Pai as bênçãos sagradas. E aí Jesus fala que eles têm uma fé muito pequena, que se eles tivessem uma fé suficientemente no tamanho do grão de mostarda, moveria até os montes. Logicamente que aqui na Terra nós temos que ter muito cuidado para dar às pessoas qualquer poder mental devido àquilo que eles poderiam fazer com esse poder mental. Agora, o que é que Jesus está dizendo realmente? Que diria um monte, passa daqui para acolá, e ele passaria. Certamente que Jesus provou ter poderes transcendentes em excesso para produzir os fenômenos que ele produzia. Mas ele nunca quis fazer um fenômeno simplesmente para mostrar para o mundo que ele poderia fazer aquilo ali, que ele era o cara cheio de poderes. Mas sim, ele fazia aquilo que ia despertar nas pessoas a fé e o respeito. Simplesmente. E nós temos que saber agir para despertar fé e respeito nas pessoas. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração, ele ficava sempre em oração. Jejum, ele se alimentava sempre da maneira mais frugal e de vez em quando fazia longas horas de jejum. O jejum é uma das principais terapias orientais, que o mundo ocidental despreza, mas ele é de grande importância na hora que estamos nos desintoxicando de determinada substância, procurando ter então uma alimentação mais frugal possível, ou então não comer nada, para que o organismo consiga vencer aqueles obstáculos. Logicamente que o jejum tem seu limite, e a gente tem que saber disso. Ora, outro detalhe importante, que essa casta de espíritos, essa casta de companhia espiritual, demônio em grego significa companhia espiritual, boa ou ruim. Então essa casta de companhia espiritual só pode ser esclarecida, só pode ser afastada com muita oração e muito jejum.
E aí as pessoas querem então entender assim, mas Jesus expulsava os espíritos, nós temos que expulsar também. Kardec provou por A mais B, quem quiser ler o livro dos médiuns, leiam, entendam lá que não é para expulsar, é para orientar, é para esclarecer. Se você expulsa aquela companhia espiritual, ela volta depois e o estrago é pior. Então, à medida que a gente evangeliza-o, esclarece-o, e os espíritos nesse momento eles são muito influenciáveis, uma oração, no momento do diálogo, no meio do diálogo, faz despertar forças de amor no espírito que vocês nem imaginem. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Eles não entendiam perfeitamente tudo aquilo que Jesus falava. E até mesmo entendiam, mas logicamente ninguém quer saber ver seu amigo sofrendo, sendo torturado, espancado, e depois terminar o seu momento final, ser pregado numa cruz. Eles mostravam então para o mundo, ou melhor, Jesus estava mostrando para aqueles apóstolos e para nós hoje, no mundo todo, que vamos estudar, que ele tinha total presciência daquilo que ia acontecer com ele. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que o cobravam as didracmas, disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Aí já vem a tentação de tentar cobrar impostos. Vocês não estão pagando os impostos? Não estão pagando as didracmas? Disse ele: sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E aí é a questão de cobrar os impostos. Você tinha que ter sempre o dinheiro para quanto o imposto passasse cobrando. O Estado só é mantido pelo imposto que todos pagam. O imposto é uma forma de você contribuir para que o seu Estado te forneça algum trabalho, algum benefício, algum serviço. E eles cobravam dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Ou seja, as pessoas vêm para cobrar os impostos, cobram dos outros, mas não cobram daqueles que estão próximos a eles. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Olha que coisa maravilhosa. Jesus manda lançar o anzol, pegar o primeiro peixe e olhar na boca que ele teria uma moeda de grande valor para ele pagar o imposto por Jesus e por Pedro. Ele não quis questionar se era justo ou se não era justo o imposto. Simplesmente pagou o imposto e, pelo jeito, pagou com uma moeda que valia bem mais. E a presciência de Jesus, saber onde estava, onde tinha aquela moeda. Assim, Jesus sempre sabe onde está o tesouro em nosso coração. Jesus sabe sempre onde está o tesouro da nossa alma. E Ele faz o possível para que nós estejamos abrindo nosso coração, abrindo nossa mente para esse entendimento superior, para procurarmos construir um mundo de amanhã, onde reinará a paz, reinará a solidariedade, reinará a confraternização entre todos nós. Tenhamos, pois, paz, tenhamos, pois, o sentimento de gratidão, o sentimento de respeito, o sentimento de compreensão uns pelos outros, porque a misericórdia divina é sempre a misericórdia do amor, resplandecendo diante das adversidades. Saibamos, pois, construir e edificar esse amor, essa responsabilidade e essa paz, porque somente assim seremos realmente felizes, seremos realmente aqueles que edificam o amor de Cristo em nossos corações.
as adversidades, os espíritos imundos, os espíritos sofredores, os espíritos sábios, os espíritos hipócritas, todos estão a postos, cada um para cumprir a sua função dentro daquilo que a justiça divina nos permite. E todos nós estamos aqui para cumprir a nossa função dentro do que a justiça divina nos permite. Saibamos, pois, ajudar e evangelizar aqueles espíritos que já estão em condições de aprender na edificação do bem, do amor em nossos corações.